Salve galera, aqui quem fala é o Dark. E bom galera, olha só o que temos aqui em mão. Finalmente o Ark lançou, realmente ontem, dia 18. Eu não postei vídeo ontem porque eu estava testando o jogo, vendo como é que estava, se ele estava um pouco maleável, como é que estava a configuração, gráfico e tudo mais. E eu vim aqui trazer esse vídeo para vocês. Olha, não terão só pontos positivos, mas eu vou falar sobre isso depois. Em alguma parte do vídeo eu vou falar no momento que eu começarei, né, a criticar, entre aspas. Para entrar aqui em servidor, eu não estou conseguindo ainda. Olha só, as opções que nós temos. Algumas opções de áudio aqui, ó, volume principal, efeito sonoro e tudo mais. Uma opção interessante que eu achei, as notas. Para quem não sabe, as notas agora tem um áudio quando você abre elas, então você pode desativar o áudio da nota ou não nesta opção aqui. Eu não falarei muito sobre as opções agora, mas eu falarei em outros vídeos. Inclusive, eu recomendo desativar aqui a sombra e jogar no gráfico baixo, porque está mais interessante. Está mais aqui nós temos o gráfico padrão, alto, médio e baixo. Também falarei um pouquinho mais sobre os gráficos. Sensibilidade, o Ark está bem duro, então eu aumentei a sensibilidade no máximo e estou sentindo um pouco de incômodo ainda aqui para jogar. Inclusive esse problema aqui, ó, tá acontecendo comigo. A minha Google Play não consegue conectar no Ark. Se alguém souber resolver, comente aí. Inclusive esse problema não é do Ark, tá? É da Google Play. Nós temos opções também aqui de colocar botões na tela e tudo mais aqui, alguns botões novos, né, alguns atalhos. Jogabilidade, nós temos aqui também algumas opções aqui de nomes na tela, de toque, né? Multijogador, opções que eu não mexi, e aqui nós temos os controles e vamos testar para vocês verem. Aqui nós temos o Ark Pass, né? Vocês podem ver aqui, é um preço padrão, interessante, preço padrão. Libera o God Console, libera os mapas, mas é apenas por um mês e também aumenta o ganho de chaves, tá? Olha só, aqui é a configuração do meu mapa, vanilão padrão, só que tá no modo mais difícil, né, para aparecer criaturas no 150 um pouco mais fácil, e vamos entrar para vocês verem como é que está, inclusive vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Primeiramente, eu irei falar para vocês todos os pontos positivos ou coisas que me agradaram. No momento que eu irei falar algumas coisinhas que talvez desagradam algum de vocês, eu irei avisar e você vai poder sair. Bom, eu joguei o Ark aqui por algumas horas, se eu não me engano foram mais ou menos 2 horinhas, talvez um pouco menos que isso. Mas enfim, eu domestiquei aqui 2 criaturas, como vocês podem ver, e já encontrei o primeiro bug. Vocês podem ver, tá marcando que eu tenho 3 domas, mas eu não tenho 3 domas. Qual é o bug que eu descobri? Primeiramente, qualquer criatura que você inicia a domesticação já conta como domada. Eu fui assaltado, né, obviamente, por um Pegomastax, e ele está aqui na minha lista de domesticações, que eu estou como se eu estivesse domesticando. Porém, eu nem sei onde é que ele está e nem continuei a domesticação, mas na barrinha ali continua ainda marcando que eu estou domesticando ele, tá vendo? Estou domesticando o Pegomastax ainda e na minha barrinha ela já conta como se eu tivesse domesticado ele. Então isso é um bug que eu já acabei de descobrir, inclusive vou matar ele depois. Como vocês podem ver, tá marcando aí 6 dias de jogo, porém eu não joguei 6 dias, o que eu realmente joguei foram mais ou menos 3, 4 dias, cada dia no Ark é 24 minutos, então dá mais ou menos umas 2 horas. Olha só, eu estou aqui de frente para a Ilha dos Herbívoros, um local bem nostálgico para mim, por isso que eu decidi começar aqui novamente. E bom, eu domestiquei apenas um Trike e um Piteira, poderia ter feito muito mais que isso, mas eu decidi aqui realmente buscar novas dinâmicas. Antes de eu começar a mostrar para vocês algumas coisas, essa aqui é a minha base, que eu conquistei aqui em poucos dias. Como eu disse, eu não foquei em domesticar criaturas, nem em recursos, eu apenas tentei descobrir coisas novas aqui para mostrar para vocês. Então minha base não está muito boa e eu poderia sim ter domesticado muito mais criaturas, inclusive eu vou fazer isso depois desse vídeo, porque eu queria apenas testar algumas novas dinâmicas aí para vocês, tá? Como vocês podem ver, o evento de Natal está ativo. Esse trike aqui vermelhão é o trike que eu domestiquei por conta do Natal, as cores dele. Mas, enfim, isso aqui é apenas uma cor, uma estética, tá? Esse botão do infinito aqui nada mais é do que a loja. Dá pra vocês verem que pra você comprar aqui o PES, dá pra comprar aqui também os mapas. Isso aqui é apenas uma loja. Mesmo que você compre o PES, mesmo que você não compre, essa loja vai continuar aparecendo. Alguns amigos meus compraram o Ark Pass e isso aqui aparece do mesmo jeito, tá? Então, ou com o PES comprado ou não, vai aparecer do mesmo jeito. Inclusive, para quem tá curioso para ver aqui a sombra, ó, com a sombra e sem a sombra. A sombra faz cair muito FPS. Como vocês podem ver, nós temos aqui alguns gráficos diferentes, porém, mesmo que os gráficos ali estão mostrando que tá diferente, não tá tão diferente assim, tá? O que eu achei? Eu achei que o único gráfico que nós temos aqui no mobile é o gráfico médio e o gráfico
baixo. Por que eu falo isso? O gráfico baixo está bem interessante, já o gráfico alto está como se fosse o médio. Os mapas aqui nós temos muitos deles mostrando, mas apenas 2 disponíveis, que no caso é o Scorched e o Aberration, como vocês já sabiam. Temos aqui o Ragnarok, o Extinção 1 e o Genesis 1 e 2. O que acontece? As únicas DLCs disponíveis são essas duas aqui, e o preço dela está um pouco acima de R$30. Inclusive é um preço que eu acho até aceitável. Olha só, R$36, inclusive Dark, censura as suas informações porque você pode esquecer. Todas elas são R$36 aqui, como vocês podem ver. É um preço que eu achei até que justo, apesar que nós estamos no Brasil, mas é um preço justo, tá? Então eu não achei tão alto assim o valor. O God Console eu achei um pouco salgado o preço, porque se eu não me engano custa R$100 o God Console. Eu não achei onde comprar o God Console aqui ainda, só achei junto com o Arc Pass. Mas enfim, retomando aqui. A questão do gráfico, provavelmente no futuro eles vão aumentar os gráficos aí, porque o gráfico está bem mediano, mas é um gráfico para mobile, não se esqueçam disso. O jogo é para mobile, então não esperem coisas extremamente magníficas, o jogo vai com o tempo se consertando, então não cobrem esse tipo de coisa boba logo no início. O gráfico baixo está bem da hora de jogar, inclusive eu estou jogando no gráfico baixo. Quando eu coloco no gráfico alto, eu sinto um pouco de incômodo, porque fica tudo meio pastoso. Então, para mim, como eu disse para vocês, para mim, o gráfico que nós temos é o gráfico baixo e médio. Então, o gráfico alto, nem o épico, nós temos ainda, ao meu ver, tá? Como vocês podem ver aqui na minha tela, nós temos aqui algumas opções de atalhos, né? Tem um soquinho aqui na esquerda, tem um soquinho na direita. Inclusive, os botões eu achei muito pequeno, eu tenho a mão um pouco grande, porém, eu já me adaptei. Então tá bem tranquilo para mim jogar, mas eu tô errando bastante porque os botões são muito pequeninos. E principalmente porque agora os dinos têm ataque 2, 3 e 4, 5. Alguns dinos aí tem muitos ataques, todos eles aqui na barra de atalho. Como vocês podem ver aqui, ó, tem a setinha. Cada setinha dessa é um ataque diferente, que no caso é pegar criaturas ou então a rotação do piteiro. Bom, outra coisa que eu percebi. Quando você mais precisa aqui, quando você está praticamente morrendo, entre aspas, o Ark aparece e tenta lhe estender a mão para lhe ajudar. É basicamente aquela pessoa oportunista, que só espera você ficar ruim para ir lá tentar uma oportunidade. Quando está muito pesado, o Ark lhe oferece comprar um buff de peso, assim como nós tínhamos no mobile. Porém, esse buff de peso só aparece quando você precisa comprar, então você não consegue acessar a loja ainda e comprar esse buff para ficar utilizando. Outra coisa que algumas pessoas me falaram é quando está no frio também, ou no calor intenso, aparece lá para você comprar a opção, né, para amenizar esses efeitos. Então, pelo visto, não tem ainda na loja para você comprar esse efeito, mas quando você precisa, o efeito aparece para comprar. Outra coisa é que nos airdrops você pode evoluir o airdrop. Também achei uma opção que é irrelevante, mas que pode ajudar o Ark a arrecadar dinheiro, né? Então isso aí para mim é irrelevante. Mas você consegue aumentar o nível do airdrop, como vocês podem ver aí na imagem. Obviamente, o preço da chave vai alterar dependendo do valor aí, do tipo, na verdade, do airdrop. Se é verde, se é azul, se é cinza, o vermelho é o último, então nós não contamos. Tem o roxo também, então depende aí de qual é o airdrop, vai alterar o preço de evolução. E apesar da jogabilidade estar um pouco rígida, o Ark ainda está jogável. Como eu disse para vocês, estou jogando no gráfico baixo e sem sombras e o jogo está rodando até que bonito, né? Entre aspas. Como eu disse, é um jogo mobile e não espere que ele seria lindíssimo assim quando lançasse. O que nós realmente queremos é otimização. Então, pessoal, por enquanto, esqueçam beleza, porque o Ark, sim, está legal jogar aqui no gráfico médio ou até mesmo no baixo sem a sombra. Inclusive, até mesmo jogando aí no gráfico alto sem a sombra, eu estou jogando tranquilo. Vamos lá, questão da bateria. Eu joguei o Ark aqui por mais ou menos 3 horas no total, 4 horas, e minha bateria foi de 100 a 15 nesse período. Então o consumo de bateria está até que alto, porém eu espero que isso aí reduza no futuro. A questão do aquecimento. O aquecimento do meu aparelho está se mantendo entre 50 e 70 graus. Nada muito quente, mas que realmente esquenta bastante, tá? Nada que chegue a fritar um ovo, assim como o antigo mobile, por incrível que pareça, tá? Lembrando que meu celular é um pouco F3, então não está esquentando tanto assim. Esses foram os pontos positivos que eu achei, positivos entre aspas, coisas que eu achei interessante, coisas que eu realmente estava curioso. Eu entrei em algumas cavernas, mas está muito escuro, tem muita névoa. O jogo, como vocês podem ver, está um pouco pastoso em alguns momentos. Ele está um pouco pastoso, mas está interessante para jogar. Dá para jogar já tranquilo. E agora, vamos começar aqui as partes da crítica. Então eu acho que quem não quer dar uma olhadinha nisso, é melhor parar por aqui. Porque agora eu irei mostrar para vocês a realidade como um jogador que ama realmente o Ark.
Como vocês sabem, eu mantive o Ark vivo aí e eu me ouso a falar que me tornei um dos pilares do Ark, porque eu joguei bastante o Ark durante esses 2 últimos anos que muitas pessoas falaram que ele já estava morto. Não somente eu, mas também nesse período surgiu um dinossauro verde e também um garoto de terno que me ajudaram nesse processo aí de manter o Ark vivo, realmente ensinando algo útil. Mas enfim, eu dei o tempo para vocês saírem, né? Então vamos lá. Primeira coisa, o Ark está se tornando um jogo praticamente pay to win, e isso aqui vai degradar e muito esse jogo. Isso é muito triste porque ver uma coisa que eu amo tanto assim, está desse jeito, cara, isso aqui é torturante. O que acontece? Como vocês viram, nós temos as chaves aí. E basicamente as chaves, eles estão utilizando ela para fazer tudo, para aumentar o preço do airdrop, para hackcraft, para muitas coisas. Olha, algumas partes realmente não me incomodam, algumas partes não me incomodam de maneira alguma. Eu até entendo que o jogo precisa lucrar, realmente o jogo precisa lucrar, mas tudo tem limite, pessoal, tudo tem limite. Eu irei citar aqui alguns pontos extremamente agravantes que eu acho aqui no Ark, e eu irei falar algumas coisinhas aqui que realmente me desagradam, que eu não queria acreditar que era real ou que viria no lançamento. Eu sabia que algumas dessas coisas tinha no beta, mas eu esperava que quando lançasse o jogo essas coisas desaparecessem ou fossem ajustadas. Eu chuto que esse Ark, se continuar do jeito que está, ele vai durar aí no máximo 6 meses. E por que eu falo isso? Vocês vão entender agora, porque é realmente muito agravante as coisas que nós temos aqui. O pay to win está muito grave. E eu realmente não queria que essas palavras saíssem da minha boca. Condenar um jogo que eu simplesmente amo, isso aqui, cara, dói em mim. Eu acho que vocês sabem disso, isso aqui dói em mim. Eu joguei muito Ark e eu não pretendo parar de jogar Ark por um bom tempo. E simplesmente é muito triste que esse Ark esteja se tornando um jogo pay to win. Eu falo isso porque eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de colocar dinheiro em jogo ou que não têm condições de colocar dinheiro em jogo. Eu, por exemplo, como vocês sabem, para quem acompanha há muito tempo, sabe que eu sempre joguei na raça e na coragem, conquistando tudo que eu queria e muito mais. Mas a situação que nós estamos agora, que nos foi imposta, é realmente complicado. Não, eu não vou comprar chave, eu não vou comprar PES, provavelmente eu compro para fazer vídeo, mas não nessa conta aqui, que é a conta que eu realmente jogo. E, cara, tá muito triste. Vamos lá, primeiro ponto. A chaves está com um preço muito caro. Como vocês podem ver que nós temos 100 chaves, 500 chaves, 1.500 e 5.000. Pode parecer que a quantidade é muita, mas não, a quantidade não é muita, porque cada coisa que você vai fazer pede uma quantidade de chave exorbitante. Eu falei para vocês lá no início do vídeo que tá mostrando que eu joguei 6 dias, né? Pois é, tá mostrando que eu joguei 6 dias, mas por que eu falei que eu joguei apenas uns 3, 4 dias? Porque eu fiquei todo esse tempo parado fazendo umas 2 domesticações, que no caso foi o Trike e o Piteiro. O Trike demorou mais ou menos 40 minutos para domesticar e o Piteiro um pouco mais de 1 hora. Então, basicamente, eu fiquei todo esse tempo parado esperando o Dino domesticar. Por quê? Nós não temos como ajustar o X de Tame, então nós não temos como ajustar o X de Tame, e o Balm aqui, né, entre aspas, é a chave. E quando você vai domesticar a criatura, ele pergunta, você quer utilizar a chave aí para agilizar, né, 2x a doma? Quando você utiliza o 2x, você pode utilizar mais x, porém o preço da chave vai aumentar. No caso, a quantidade de chave que ele requer vai aumentar. Como vocês podem ver, eu já estou nível aqui mediano, eu já upei um pouquinho, então eu estou nível mediano, e eu esperei para mim fazer esse vídeo após domesticar o Piteiro e após upar de nível para me mostrar isso aqui para vocês. Vindo aqui em um dos terminais, você vai encontrar isso daqui, ó. Obviamente eu aprendi isso aqui nos engramas, tá? Eu aprendi nos engramas, que é a Criopod e a Criofil. Isso aqui basicamente é um tiro no pé do Ark, porque ao invés de ganhar dinheiro, eles vão perder dinheiro. Qual a minha opinião sobre isso? Isso aqui não dá. Não dá para se manter jogando o Ark assim. Por quê? Como vocês podem ver, para fazer apenas o Criofil é 1000 chaves. Para você juntar 1000 chaves jogando de maneira natural, sem comprar Primal Pass, sem comprar chave, vai demorar mais ou menos de 7 a 9 meses entrando no Ark todo dia para você conseguir fazer um Criofil. Como vocês podem ver, eu estou com 55 chaves. Essas chaves aqui, toda vez que passa de meia-noite, você ganha 5 chaves automaticamente. Então basta você entrar no Ark todo dia que você vai ganhar 5 chaves a mais, tá? E basicamente vai demorar 7 meses, de 7 a 9 meses para você conseguir aí fazer um Criofrio. Nem é a Criopod, é o Criofrio, tá? Cara, isso é muito
Meu Deus. Cara, isso é muito ridículo. Não dá, tá? Não dá. Ao meu ver, qual a melhor opção do Ark? Se o Ark quer vender a Criofrio, o que eu recomendo é que eles façam do Criofrio um Archetype. Assim como era antigamente, que vendiam asinha de Mega Neuron, que vendiam Torreta Iri. Então, se eles realmente querem lucrar com isso, vendam a BP. Isso permite que os jogadores comprem o Criofrio e façam sem moderação, do jeito que eles querem, quantos eles quiserem e coloquem também onde eles desejarem. E aqui nós temos agora a Criopod. Basicamente, cada Criopod vai custar 100 chaves para ser feita. Como eu disse para vocês, eu aprendi a BP da Criopod e do Criofrio nos engramas, mas eu só posso fazer caso eu pague. Para quem não viu o preço da chave, é mais ou menos 50 reais para você fazer um Criofrio, se eu não me engano. Ou até mais que isso, eu vou dar uma olhadinha depois aqui porque eu não me lembro qual é o preço da chave. Mas, para você fazer aqui uma Criopod vai ser 20 dias, tá? Mais ou menos aí, você entrando. Então, serão 20 dias para conseguir aí apenas uma Criopod. Mas, enfim, eu não quero me exaltar, porque eu já me exaltei um pouquinho quando eu vi isso daqui em primeira mão. Nós temos aqui o Hackcraft. Eu não critico o Hackcraft, como vocês podem ver aqui, ó. Cada item tem uma quantidade de chave diferente. Então, se o item for interessante, vai custar mais caro. Se o item for um item inútil, banal, vai custar mais barato. Então, o Hackcraft não é problema, tá? Eu não achei problema nisso aqui, do Hackcraft. Como eu disse pra vocês, o Ark tem que lucrar de alguma maneira e que seja de maneiras que não afetam a jogabilidade. O que eu acho que o Ark poderia fazer? Vender skin, fazer algumas coisas interessantes, tá? Diferente, como tinha no mobile, que era feromônio. Não coisas muito pay to win, mas coisas que realmente ajudassem os jogadores ou que desse a eles opções de fazer o que eles querem. Cara, simplesmente forçar o jogador a utilizar a chave para domesticar alguma coisa ou para comprar o Criofrio, quer dizer, fazer o Criofrio ou fazer a Criopod, isso aqui são coisas ridículas. Como eu disse para vocês, eu não queria que essas palavras saíssem da minha boca, mas eu acho que esse Ark, se ele continuar assim, ele vai durar no máximo 6 meses. Eu não vou ser hipócrita para vocês, de falar para vocês que eu não vou jogar, porque obviamente eu sou um fanático pro Ark e eu vou sim jogar o Ark mesmo nessa condição ridícula que está. Mas, o que acontece? Como vocês viram, eu acabei de falar sobre as domas, que eu demorei mais ou menos 40 minutos para domesticar o Trike e o Piteiro aqui demorou um pouco mais. Eu não escolhi domesticar um Trike mais forte nem um Piteiro mais forte porque eu queria testar e realmente está muito ruim. Para vocês terem noção de como está a situação, eu derrubei o Piteiro e comecei a domesticação. Nesse meio período, eu tomei banho, me alimentei, vi o Brasil ser hexa e acharam One Piece. Pois é, brincadeiras à parte, demorou muito tempo. E simplesmente nesse meio período, eu não tinha o que fazer. Simplesmente eu ficava olhando para a tela do celular, o Piteiro comendo e o tempo passando. É por isso que eu falei para vocês. Basicamente, metade desses dias que vocês viram que eu joguei foi apenas parado, vendo alguma coisa ser domesticada. Cara, vocês têm noção o que é isso? Isso aqui basicamente, para quem está muito ocupado, não dá, tá? Isso aqui vai tornar o Ark, jogar o Ark inviável para muitas pessoas. E a partir de agora, jogar o Ark fora de casa vai ser um pouco inviável, porque o máximo que você pode fazer aí é matar um boss ou então procurar recursos, porque domesticar uma criatura fora de casa vai demorar muitas e muitas horas. Eu acredito que muitos de nós não têm esse tempo todo. O que eu recomendo? A quantidade de chave por item abaixar ou a quantidade de chave que você tem aumentar. O jogo não pode se tornar um jogo pay to win. Isso aqui vai simplesmente matar o jogo, tá? A Criopod tem que ser uma BP comprada ou então tem que abaixar e muito o preço disso, porque qualquer jogador, assim como eu, que joga de maneira vanilla, natural, não vai conseguir ter. Como eu disse pra vocês, são 9 meses, 7 meses para conseguir a Criofrio e muitos dias para conseguir a Criopod. Me falaram que em servidor, o dono do server pode ter Criopod e Criofrio infinita, então já é um pouco diferente. E se eu não me engano, falaram que também quem joga no modo do Ark Pass também tem. Então para quem joga no Ark Pass também vai ter a Criofrio, sem precisar comprar com chave, né? Mas você está pagando o Ark Pass. Então eu não posso confirmar essas informações porque eu não tenho Ark Pass e não estou também conseguindo jogar em servidor. Mas enfim, outro problema que eu já percebi no Ark, porque eu não sei se vocês também estão tendo esse problema, é que do nada aparecem luzes azuis aqui no Ark, e isso é problema, né,
de otimização, provavelmente. Eu falei muita coisa sobre o Ark aqui, critiquei um pouco, obviamente são críticas construtivas, como eu disse, eu sou apaixonado por esse jogo, é por esse motivo que eu não abandonei ele até hoje e mantive postando vídeos frequentemente nesses últimos 2 anos aí, que muitas pessoas condenaram ele. Minha paixão por Ark não é de hoje e eu espero que ela não acabe por conta desse Ark Mobile aqui. Eu espero, cara, realmente eu espero muito que eles consertem o jogo, otimizem e regulem muito essas coisas aí do Pay to Win, porque está complicado. Deixe sua opinião aí nos comentários, como eu disse, é uma crítica construtiva por um amante de Ark. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comente e compartilha.